aula de hoje vai ser de português e o assunto da nossa aula vai ser interpretação e compreensão de textos, que muita gente pensa que é a mesma coisa e não é. Bom, gente, esses assuntos são muito importantes porque nas questões de português, quando cai 10 questões, 15 questões, nas provas de concurso, a maioria, 3, 4, às vezes 5 questões é de compreensão ou interpretação de texto. Então, é muito importante que vocês consigam aí compreender o conteúdo da aula de hoje e eu vou mostrar para vocês a diferença fundamental para que vocês possam aí na hora da prova identificar qual questão que trata de compreensão de texto e qual que trata de interpretação de texto, que tem uma diferença muito sutil e eu vou mostrar para vocês agora. Então, pessoal, a compreensão de texto vai ser uma análise objetiva do texto, tá? A informação está no texto. Então, nas questões de compreensão de texto, tá? Como que cai nas alternativas? A resposta certa da questão, a resposta tem que estar no texto. A resposta não pode ir além do texto. É possível a gente concluir algo além da informação que está no texto, tá? Diferentemente da compreensão. A compreensão você não pode ir além do texto. Na interpretação, a partir da informação do texto, você pode concluir algo, você pode inferir, você pode deduzir alguma coisa. Então, pessoal, olha só os enunciados de compreensão de texto, olha só as palavras-chave desse enunciado, como que vem nas questões. Olha, segundo o texto, de acordo com o texto informa que, né? Então, é mais uma análise objetiva, você vai buscar essa informação somente no texto. Você não vai concluir nada daquela informação, você vai buscar no texto, ver o que está escrito, aquela informação, aquele trecho e pronto. E vai assinalar essa alternativa que traz a informação objetiva do texto. Já o enunciado de interpretação, olha só as palavras-chave do enunciado de interpretação de texto. O texto permite concluir que, infere-se do texto que, conclui-se do texto que. Então, olha a diferença. Aqui, as palavras-chave do enunciado de interpretação de texto é mais de inferência. O que é possível concluir a partir dessa informação do texto? Então, percebam a diferença e guardem bem essas palavras-chave. Então, pessoal, vamos começar aí, resolver uma questão na prática de interpretação de texto. Então, vamos começar pelo título. Do que trata o texto, né? Então, quem inventou o aplauso, né? Então, a gente já tem que começar a nossa análise a partir do título já. Então, vamos lá, começar o texto. Ninguém sabe ao certo. De acordo com uma das teorias mais bizarras, ele teria surgido entre os homens. Então, ele teria quem? Ele quem? O aplauso teria surgido entre os homens das cavernas como forma de comemorar caçadas bem-sucedidas. A princípio, nossos antepassados celebrariam um banquete dando cabeçadas uns nos outros, até que finalmente algum sujeito cansado dos galos na cabeça sugeriu a troca da dolorosa celebração. A versão mais plausível, contudo, aponta que o surgimento, então fala de novo aqui, do surgimento do aplauso, tá? Já falou aqui na introdução, né, para iniciar o assunto, aqui de novo no desenvolvimento. Então, a versão mais plausível, contudo, aponta que o surgimento do aplauso, ocorrido há cerca de 3.000 anos, teria conotação religiosa. Seria um instrumento usado por membros de tribos pagãs para chamar a atenção dos deuses nos rituais. Mais tarde, na Grécia Antiga, a plateia dos espetáculos teatrais passou a usar as palmas para invocar espíritos. Então aqui, gente, está falando de outras facetas do aplauso, do surgimento do aplauso. Mas o texto em si, não vou ler todo para não tomar toda a aula, ele trata do surgimento do aplauso, como surgiu o aplauso, e vai falando algumas peculiaridades, algumas curiosidades, mas enfim. Então, olha a questão, o texto trata, a letra A, da pessoa que inventou o aplauso? Não, né? Ele trata o quê? Da origem, do surgimento do aplauso. Então, a letra B, da importância do aplauso para as pessoas? Não.
Letra C. Das razões religiosas que os gregos tinham para o aplauso? Não, ele só falou uma curiosidade religiosa aqui, mas não é o que trata o texto em si, né? Letra D. Do surgimento da claque, grupo de pessoas pagas para aplaudir? Não, também não. Tem contando uma curiosidade aqui desse grupo de pessoas, mas também é só mais uma faceta do texto. Não é o assunto central do texto, né? E, por fim, letra E, as origens e a história do aplauso. Então, letra E, correta, tá bom, pessoal? A origem, o surgimento do aplauso que dá a sustentação, que é a base desse texto. Então, gente, repara no enunciado da questão. O texto trata. Isso aqui, gente, é uma questão de compreensão de texto, tá? Isso aqui é uma questão de compreensão de texto e não de interpretação. Ou seja, você compreende qual é o tema central, né? De que o texto está tratando aqui? Não é para você ir além. Agora não é o momento de você ir além do texto. É o momento de você responder objetivamente a pergunta do que trata o texto. Então, isso é uma questão de compreensão de texto.